muito usado nas igrejas, que o novo convertido, entre aspas, o novo membro, se ele não se converteu publicamente, ele tem muitas igrejas não pode tomar a ceia. Já a igreja que já decide, entendeu? A igreja como sendo a assembleia. Hein? Então, é isso que eu queria aqui agora recolocar um pouquinho nos eixos a segunda palavra. Para a gente saber o que Deus realmente espera da gente, hein? Quando a gente crê nele, é que a gente é convertido no nosso coração. Primeiramente, a conversão é um processo. A gente vê em vários lugares, não vou pregar lá em cima, mas é importante falar. A conversão é um processo de santificação. Ela não é uma coisa, eu me converto hoje e acabou, e agora eu falei para o Senhor, falei para todo mundo que eu sou convertido, que eu creio em Deus, e agora acabou, estou convertido. Não. É um caminho, um caminhamento, é um andamento com a palavra, com a justiça de Deus. Então, é no dia a dia, uma santificação. Isso que é porque não adianta eu me converter hoje, amanhã andar do jeito do mundo. Que conversão é essa? Não é. Então, aí já que a gente vê que não é de boca, é de coração que a conversão tem que ser realizada. É de coração. Até nosso último dia aqui na Terra, a gente tem que vigiar. Agora, também tem um outro fato. Por exemplo, se eu tenho uma certa idade, que eu me diz cristão, ninguém me pede, em lugar nenhum onde eu vou, de fazer uma conversão. Por exemplo, se eu mudo de igreja, amanhã, se você vai numa outra igreja, você fala, não, eu já estava congregando lá nessa igreja, sei lá onde. Então, ninguém vai te perguntar, mas você é convertido? Então, ninguém vai querer ter essa prova, entre aspas. Então, tem umas coisas que não batem. Por que a gente pede essa prova para alguém que vem pela primeira vez, que a gente imagina que não foi, ou talvez foi em outras igrejas, mas que a gente imagina que não é convertido, é que agora tem que se converter. Por exemplo, tem uns que já foram em outras igrejas e talvez já se converteram, né? Mas que a gente faz muito tempo que eles não vão mais, que a gente imagina que tem que se reconverter, talvez. Então, a conversão é uma coisa que acontece dentro do coração, e não de boca. Vamos ler aqui agora em Marcos 8:38. Marcos 8:38. O que o Senhor pede, o que biblicamente ele nos pede, hein? 1170. Marcos 8:38, hein? Alguém quer ler? Eu nem preciso ir buscar, porque é muito curto. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Então, a verdadeira conversão é a honra, é a glória que a gente dá para Deus, hein? É quando alguém nos pergunta, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia da nossa vida, a gente tenha a coragem de falar que a gente é cristão. E tenha a coragem de agir como tal. Se alguém nos falar, vem aqui, a gente vai pegar esse negócio escondido, aí você pensa, se eu não vou, ele vai me achar de frouxo. Não é? Não, então é só uma coisinha. Não, nesse momento ele fala, não, eu não faço isso não. Eu não vou. Eu não participo disso não. Igual ontem minha tia chamou a gente para almoçar e ela eu sempre falo dela para você. Aí ela falou assim, não, vamos rezar aqui um Pai Nosso e pela alma. Eu não participei. Tipo assim, nós não
Ela falou, vem cá. Eu falei, não. Se é para fazer uma reza, não. Porque o Pai Nosso, se ele só, como você, É igual a gente eu já falo falou. sempre com as pessoas. Aí isso é uma forma também, tipo assim, se a pessoa fala assim, por mais que você tenha consideração para uma pessoa, igual você tá dando um exemplo, ó, vamos ali pegar um negócio ali, ou vamos, você entendeu? Vamos fazer uma reza, aí você, aquela pessoa, você tem um carinho, uma consideração, e aí você fica pensando, não, mas se eu não fizer, a pessoa vai ficar chateada. Eu não. Sim. Agora tem um outro lado também. Em relação ao Pai Nosso. É verdade. Ele não tem que ser usado como reza. Mas tem uma coisa, o Pai Nosso não tem nenhum sacrilégio na oração. É uma repetição sem valor, se a gente reza a ele, o Pai Nosso. Agora, o que não pode mesmo participar é essas orações, rezas para Maria, para os santos. Aí, isso aqui realmente é proibido para o cristão, para o convertido. Pai Nosso, tudo bem, vai repetir uma coisa que não tem. É bom falar, mas qual é a importância? Aí você pode aproveitar, por exemplo, fala, não, então tudo bem, vamos orar o Pai Nosso. Mas vamos parar a cada frase. É ver o que ele está pedindo nessa frase. E vamos pensar em nós. Sim, É acrescentar. Então, quando você fala de dar o pão de cada dia, ele nos deu o nosso pão de cada dia hoje. Vamos agradecer então? Quando a gente chega nessa frase, oh, obrigado, Senhor, por esse bom almoço, pelo café da manhã que a gente recebe, essa colheita que a gente fez, essa compra que a gente pôde fazer pela tua graça. Então, isso já dá uma direção, assim ele vai dando uma direção. Quando a gente está em família, pode fazer isso. Claro que quando tem muita gente, não dá. Então, sim, eu não oro o Pai Nosso cru e nu, porque eu acho que uma reza é vazia, não tem. totalmente vazia, entendeu? Mas também, se tem alguém, porque a gente não pode ser pedra de tropeço para outro. Então, não tem coisa de santo, não tem nada. Então, talvez a gente fale, não, eu não vou orar o Pai Nosso. Aí você pensa, mas que cristão é esse? Entendeu? Se não tem um entendimento. Então, não pode ser uma pedra de tropeço, porque aqui no Pai Nosso não tem nada errado. O errado é orar ele várias vezes por nada assim. Mas do próprio, as palavras não tem nada de errado. Não tem lá virgem, não tem santos, coisas assim. Certo? Então a gente vê que o Senhor. Vai relendo, que agora eu já esqueci que eu tinha. O quê? O 38. Pra mim. Ou pode reler? Que a gente fala do Pai Nosso. É 8:38, hein? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Amém. Então é isso, né? A gente sempre tem que viver 100% da nossa vida. É um processo, a conversão é um processo. A gente vê isso aqui. É o que Jesus está pedindo da gente. Em Mateus 4:17. Tudo em relação à conversão. Que é uma conversão que cada um tem que fazer. Mateus 4:17. Quem quer ler? É curto também. Mateus 4:17. Pode ler? Pode ler. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Então, seguindo o João Batista, quando ele começou o ministério dele, Jesus, ele pregou isso. Ele pregou o arrependimento. Né? As palavras dele foram: arrependem-se. A primeira coisa, porque o reino dos céus é próximo. O que era o reino dos céus lá naquele momento? Era ele mesmo. Né? Ele era Deus encarnado no meio dos homens, então mais próximo que não podia ser.
Não podia estar o reino de Deus. Ele estava do lado de todos eles, na pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa para se arrepender, para a conversão, é o arrependimento pessoal. E isso não adianta falar, você se arrependeu, sim. Quantas vezes tem gente que eu pergunto, mas você se arrependeu dos seus pecados? Você aceitou Jesus? Sim, está tudo certo falar isso. Mas e por dentro, e nos atos, principalmente se você continuar, né? A gente sabe que tem várias pessoas. A conversão, eu acho que ela é diária. Todo dia que você acorda, você tem que se converter, né? Você tem que... porque a gente vive num mundo... Diariamente maligno, a gente não tá livre dele. As tentações vai estar constante, né? Exatamente. Todos os dias a gente peca. Então vamos pegar agora em Lucas, para ver como que é essa vida de discípulo, hein? Lucas 14, 25 a 35. Aí a gente vai entender o que é uma conversão, hein? Porque sem entender essas coisas, não adianta falar, sim, eu te aceito como meu Senhor, não. Tem que aceitá-lo no dia a dia. 14, 25 a 35. Mas eu vou lendo, porque eu vou desenvolvendo aos poucos. Lucas 14, 25 a 35, ao final. Aqui tem como subtítulo o custo do discipulado. O que custa para a gente? Porque tem um custo. A gente fala, não, é uma alegria só, é verdade. É uma alegria estar com Jesus. Mas o custo é se separar do mundo. Né? A gente tem que se separar do mundo. Então vamos ver. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou reler. Depois vamos considerar o que ele está falando. Se alguém que me segue amar pai e mãe, o que você tinha falado agora mesmo numa reunião de família, você se destacou, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer aqui é que a gente tem que ser disposto a largar tudo isso. Ele não está dizendo que ele não tem que amá-los. Né? Ele está falando se a gente ama eles a mais que eles. Ele em lugar nenhum está falando, não ama teu irmão, não ama tua irmã, não ama o teu pai, não ama tua mãe. Ele não está falando disso não. Está falando se amar mais que a mim. Então isso não exclui o amor para esses que não se converteram até, ou que não estão seguindo Jesus. Nós não tem que detestá-los. Ao contrário, eles precisam da gente. Porque eles precisam mais do Senhor ainda que qualquer um outro que já aceitou Ele. Então, tem que entender muito bem, porque tem muita gente que entende, se eu segue a Deus, eu não posso mais amar meu pai e minha mãe porque eles não estão seguindo, porque são de uma outra religião. Não é isso, não. Vou reler. Se alguém me segue e amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, pode amar, mas não mais que a Jesus. Aí não pode ser meu discípulo. Então tem que ser muito claro. A gente tem que saber poder falar, não, eu não quero fazer isso. Eu te amo, mas em primeiro eu amo Jesus. Pelo amor que eu tenho a Jesus, eu não vou, por exemplo, fazer essa reza, eu não vou me curvar frente a um ídolo que você tem na tua casa. Mesmo se é pai, mesmo se é mãe, mesmo se é esposa, mesmo se é esposo, tem coisas que não tem que aceitar. Mas não quer dizer que a gente não vai mais amar a pessoa. Entendeu? É isso, tem que fazer essa diferença. A gente não passa a odiar por isso, de jeito nenhum. É um sinal que a gente está largando as coisas do mundo, as coisas idólatras.
Eu vou continuar. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, Isso dizendo... acontece muito hoje, né? Hã? Hoje tem muita gente que começa um recurso. Ah, sim. Tem muita gente mesmo, você vai ver como. Dizendo, essa aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Essa parábola, ela exemplifica muito bem a nossa vida com o Senhor. Tem muita gente que começa com o Senhor, tem muita gente que começa a vida com o Senhor e que não consegue terminá-la, que não vai até o final. Ou quando ele fala aqui, quem começa a seguir a Jesus, em vez do matou, não coloca, né? Quem começa a construir a seguir a Jesus, antes de calcular o custo que vai ter até terminar essa vida, quando a gente é discípulo de Jesus, tem um custo. Então, quando a gente começa a seguir a Jesus, tem um custo. A gente vai... Está avaliando? Não. Eu tenho muitas coisas no mundo hoje. Será que eu vou realmente agora seguir a Jesus? Então vou. Mas vou ter que deixar isso. Então, tem que fazer esse cálculo, hein? Então, é como antes de fazer uma torre. Pois, se completar apenas os alicerces, se começa a seguir só com a base da palavra, e ficar sem fé, sem dinheiro, seria sem fé para continuar, todos dirão, esse aí começou a seguir, mas largou antes de terminar, antes do fim. É bom rir. Ah, você vê, você começou a seguir, você está aqui com a gente. Isso aqui acontece muito, é como você falou. O que ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém, olha o que ele fala, Jesus, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Tudo é o quê? É as coisas do mundo. Não são as conquistas que ele quer, não é um carro que ele conquistou, Não é dinheiro. Não é isso. É você largar os maus hábitos. Tem gente que gosta de bebedeira, orgias, né? Tudo que lhe dá esse prazer, né? Terreno, que é do mundo. Então isso ele vai ter que largar tudo. Então tem um custo, tem um preço, porque a gente viu que Deus não é contra no Sermão do Monte, ele nos garante, por amor, o mínimo vital. Mas ele não é contra que a gente tenha as coisas. Só que ele é contra a gente servir a dois mestres. Então a gente pode ter tudo. Só que a gente tem que ser agradecido a ele. Ele nunca pensará em ser uma troca. Então eu vou seguir Jesus para poder ter isso. Não. Eu estou seguindo a Jesus porque ele me deu saúde, comida e bebida para eu poder... roupas para eu poder seguir em frente e conquistar as coisas. É só por isso que estou agradecendo. Eu não estou pedindo nada. Se eu quero uma vida boa, eu faço a minha vida boa. Entendeu? Boa no sentido de possuir bens. Então, quando aqui ele fala o rei, peraí, aqui eu acho que talvez eu vou estar com menos força agora. Estou começando a seguir a Jesus, eu vou ter que negociar. Negociar é o quê? É largar as coisas, é dar umas coisas. Senhor, eu vou te dar tudo isso para eu poder receber a fé. Então, essa aqui não é mais necessário na minha vida. Porque se eu fico com isso, isso aqui vai destruir minha fé. Vai destruir minha visão clara contigo. Então, não quero mais isso. Isso aqui não... É um tipo de negociação, hein? Ele fala, não, isso
dentro da minha casa, só me traz, não sei, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser músicas, podem ser sei lá o quê, às vezes que a gente não vê grandes coisas nisso, mas a gente começa a idolatrar. Né? Por exemplo, o sertanejo, tem gente que são loucos para sertanejo. Eu acho legal o sertanejo, não tem nada contra. Mas quando passa a ser 24 horas, é só sertanejo, aí tem uma coisa errada. Não vive mais. Ou quando sei lá, qualquer coisa que passe a ocupar nosso tempo direto, que a gente está fazendo falta quando a gente desliga, a televisão. Tem gente que não vive sem ficar na frente da televisão. Entendeu? O dia inteiro é na frente da televisão. Então, tem que saber que quando a gente desliga, não fazer falta. Porque tudo que vira vício é coisa que a gente tem que negociar com Deus. Não, então tá, vira vício, pega essa aí, Deus, que eu não quero mais, porque eu prefiro receber de ti. Entendeu? Então, é assim que a gente tem que pensar em tudo o que implica ser um discípulo. Né? O sal, agora, vem uma coisa muito... Essa aqui acho que é a parte mais importante da conversão em toda a Bíblia. Do discipulado, não é? Quando a gente fala de discipulado, de ser discípulo. Eu sou contra esses negócios de cursos de discipulado, porque eu acho é como a conversão. Tudo que a gente aprende num livro, então tem que fazer assim. Não, tem que vir do coração. Tem que vir do entendimento da palavra, e não de uma imposição. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? É impossível, hein? Se o sal ficou úmido, ficou grudou, não dá mais para usar. Ele vai perdendo, a água sai embaixo, hein? O sal pode até secar de novo, mas não tem mais nada, porque saiu com a água, saiu com a umidade. O sal sem sabor não serve mais para nada, nem para adubar o solo, hein? Porque o sal é bom para a terra, hein? Dá sei lá o que tem lá dentro, sódio, é coisa que é bom para adubar o sal também. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Agora a gente tem que entender. Isso aqui quer dizer, quem é capaz de entender, entende, ouça isso com atenção. Vamos ler Hebreus, em relação a isso, vamos ler em Hebreus 6, 4 a 6. Depois vou fazer o paralelo. O paralelo entre os dois. Hebreus 4, 6. 4 a 6. Hebreus 6, 4 a 6. Pois, todo mundo encontrou? Sim. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados. Pense no sal agora. O que ele estava falando? É impossível reusar o sal que já perdeu o sabor, hein? Que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram da bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram, perderam o sabor. Se é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz. Então, como se ele não tinha feito nunca nenhum sacrifício para eles. Ele teria que ser pregado de novo na cruz, então. Expondo-o à vergonha pública. Então, o que ele está falando aqui com o sal é que uma vez que a gente conheceu Jesus Cristo no coração, que a gente se converteu, não publicamente, mas que a gente se converteu no coração, é que a gente se desvia, como está escrito aqui, eles falam que a gente não se ilude. É impossível. O cara que rejeita, tem vários tipos de se desviar, né? Mas o cara que rejeita, começa a entrar em outra, tem... Quem está me falando isso? Era Wagner ou Elias?
Está me falando que um rapaz tinha... Não, esse aqui é bom para você, mas para mim não. Foi Elias. Foi Elias, hein? Que falou um dia, esse rapaz ele agora não quer mais o Senhor. Ele falou, não quer mais assim, esse aqui é bom para você, mas para mim não serve. Então, é impossível. Um cara desse que está renegando. Foi o Santana, foi para mim. Hã? Foi o Santana, foi para mim. Foi? Foi, é. Então, eu acho que isso aqui é muito complicado quando um rapaz fala, não, é bom para você, para mim não quer mais esse Deus. Por quê? Tem como renascer duas vezes? Não tem. Não renasceu, não se batizou? Então, renasceu, nova criatura. Agora você vai falar, não, então vou renascer de novo agora. Não tem condição, não tem como renascer. Então, a conversão, ela tem expresso. Tudo que a gente leu agora, essas parábolas, que tem uma coisa a largar, a gente tem que pensar bem. Porque quando a gente larga, a gente renasce de novo, não haverá mais outra possibilidade de renascer. Não adianta. Agora vou servir um tempão, um outro mestre, um demônio, vou servir a santos, essas coisas assim. E depois eu me batizo de novo. Vou renascer de novo. Isso não existe. Isso não existe. Isso está claro aqui em Hebreus, hein? Está muito claro. Pois é impossível trazer de volta. Você não pode se arrepender duas vezes. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram. Como que a gente pode se arrepender duas vezes? Você já se arrependeu? Agora você está com remorso, então. É diferente. É diferente. Não, já me arrependi, mas eu fiz uma besteira. Agora quer me arrepender. Não, se arrependeu, você já se arrependeu. Então você está com remorso de ter feito isso. Porque você sabe que você não podia, mas agora você tem que sofrer as consequências. Porque se você for servir um outro demônio, aí vai ser complicado. Então, de voltar ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Que provaram a bondade, a palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Eu não estou julgando quem pode ou não, quando é remorso, quando é arrependimento, quando alguém crucifica ou não Jesus uma segunda vez na cruz. Porque isso é como o pecado contra o Espírito Santo que não tem volta, que não tem perdão. Está escrito na palavra. Então, uns falam, não, mas isso aqui não existe mais, agora pode pecar contra o Espírito Santo, não tem isso. Eu não vejo que tem, eu acho que tem. Quem realmente peca contra o Espírito, sabendo, não alguém que nem sabe o que está escrito isso, mas uma vez que a pessoa sabe quem é Deus, que ele foi iluminado, que ele já provou do reino de Deus, que já, através dele, já aconteceram milagres, já impôs as mãos, Deus já agiu através dessa pessoa, e vai depois servir a outros deuses, com D minúsculo, demônios. Eu pessoalmente acho complicado, mas eu não estou julgando, não. Deus fala que ele perdoa 7 vezes, 77 vezes. Eu também tenho que perdoar, mas em outros lugares também está escrito que tem algumas coisas que não há perdão, ou que vai ser muito difícil para voltar, como a gente leu aqui. Então, isso tem que ser uma coisa como é igual à conversão. Não adianta falar, eu sou de Deus, eu tenho Deus como meu mestre. Não é isso. E não adianta eu falar, não, você está agora, não, imagine, você está perdoado. Quem sou eu para falar? Não, a palavra é no coração que essa pessoa vai saber. O próprio Espírito Santo que vai falar para ele, você tem a convicção da tua... Eu vou te dar a convicção da tua salvação hoje. Ou você perdeu essa convicção da salvação. Você perdeu a convicção da salvação, você não está salvo, meu amigo. Não tem como ser salvo. A gente tem que ter essa convicção. Quando alguém pergunta, você sabe onde você vai? Sim, eu sei, porque já estou. Já estou no reino de Deus. Então não há de saber onde eu vou. Eu já estou dentro do reino de Deus. Com os dois pés, porque estou servindo a Deus, sou discípulo de Deus. Eu não posso ir a outro lugar que no céu. Junto a Deus. Porque eu já estou, já fiz a minha escolha. Não é depois que eu vou poder fazer uma vez de morte. Então, ou a gente
está no céu, a gente não está. Ou é ou não é. Não uma coisa, peraí, eu vou pensar. Não. Eu tenho a convicção do Espírito Santo. Ele me deu isso. Eu sei que estou vivendo segundo, eu faço o máximo para viver do que eu posso fazer para viver a palavra. Eu faço. Eu sou pecador, eu sou. Agora, eu tenho o Senhor como único Deus. Eu estou ainda adorando, servindo a dois senhores. Ou a três, a quatro, a cinco, a seis. Não. Então sei, eu já sou salvo. Pronto, acabou. É isso que a gente tem que ter em mente quando, por exemplo, a gente toma a ceia. Sabe, não, Senhor, eu estou... Quando ele fala que a gente tem que se examinar, é isso. É ver se eu tenho que... Tudo bem, se eu acabei de brigar com um irmão, eu não vou tomar a ceia. Está escrito que não é bom tomar a ceia se a gente já de briga. Então eu vou lá no irmão e falo, eu te peço perdão, me perdoa. Eu fui meio precipitado. Acontece diariamente, acontece com minha irmã. Não diariamente, mas muito. Acontece quando a gente convive, a gente tem que se pedir perdão de vez em quando. Não tem como. Né? A gente ainda carrega a nossa natureza humana. Mas não é por isso que eu perco a minha salvação. Que de repente eu estou duvidando. Agora eu falei uma coisa para minha irmã que eu não devia, eu perdi a salvação. Não, não assim, também não. Porque eu não pequei contra o Senhor, nem pequei com a minha irmã. Eu fiz uma coisa que eu não devia fazer, mas não é pecado. Então a gente pede perdão e pronto. Então, na ceia é a mesma coisa. A gente vai se examinar. Se a gente sente que tem alguma coisa a fazer, a gente faz. Se a gente não sente, eu estou falando isso sem julgar, mas às vezes não adianta de não tomar ceia. Entendeu? Eu sei que não tem que tomar ceia se a gente não está pronto. Mas de não tomar ceia não vai salvar a pessoa. Eu não posso tomar ceia porque eu sei que eu tenho alguma coisa. Mas tomando ou não tomando, se não vai corrigir, não tomo. Tudo bem, não tomo porque eu não consigo agora, porque agora daqui uma hora eu vou corrigir. Para ser salvo. Está entendendo? Agora, se não é para ir corrigir, então pode tomar, pode não tomar, vai mudar nada. Porque já sabe que tem alguma coisa a corrigir, é que não que impede a convicção da salvação. Mas, outro dia eu estava perguntando se você estava se sentindo salvo. Ele me falou que sim. Então, isso, se realmente tem essa convicção de salvação, vou tomar a ceia, ao meu ver. Porque quer dizer que não nada impede para o Senhor te salvar. Entendeu? A ceia é isso, ela dá, ela pode dar doenças, coisas, enfermidade. Não é que ela pode dar, mas se a gente toma indignamente, hein? A gente pode ficar doente, com enfermidade, pode até morrer. Está escrito, hein? Eu vou reler lá em Coríntios 11. Então é isso. Agora, mas por quê? Porque a gente vive no erro. Porque ninguém vai ter isso se ele se sente salvo. Ele não pode se sentir salvo e pensar que a ceia agora vai me fazer morrer se eu tomo. Isso aqui é um contrassenso, né? Porque eu seria indigno. Se eu sou indigno de tomar a ceia, eu sou indigno para estar no céu. Então eu não tenho a convicção da minha salvação, certo? Então vamos pegar em Coríntios, vamos já continuar com a ceia. Coríntios o quê? É no 11 ou 12, hein? 11. O 12 tem. 1 Coríntios 11. A Milena vai ler. É 11.
17? Não sei. Não, é mais. Ah, se diz você primeiro. 27. Portanto, isso, pode ler. A partir do 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Então, você vê lá no 30, por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram, até morreram, hein? Quando a gente toma indignamente. Mas, se todo mundo está convencido pelo Espírito Santo da salvação, é que não recebe pelo Espírito Santo, não, você tem uma coisa a corrigir, então pode tomar. Mas é uma coisa de cada um, não sou eu que estou falando, hein? Uma coisa de cada um. Certo, Miriam? Sim? Ah, então tá bom. Você estava me olhando assim. Não, não. Aí, então vamos, todo mundo está pronto? Então vamos tomar a ceia? Você pode pegar me ajudar. Eu já peguei. Pode passar. Não tá tomando, não. Você já pegou? Não, é. Não, vamos tomar. Então, Senhor, a gente te agradece por esse sacrifício que o Senhor fez pela gente, Senhor, por essa convicção que o Senhor dá em nosso coração, através do Teu Espírito Santo, Senhor, da nossa salvação, que a gente já está fazendo parte do reino, Senhor. A gente já está com os 2 pés dentro do Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Eu quero que a gente lembre agora desse sacrifício, Senhor, tomando esse pão, Senhor, que representa o Teu corpo que foi mutilado, pregado na cruz pela nossa salvação, pelo pagamento dos nossos pecados. A gente vai tomar para nos lembrar do Teu sacrifício. Pode tomar agora. Da mesma forma, ele tomou o cálice e falou o seguinte, que esse vinho que está nesse cálice, a gente vai tomá-lo agora em lembrança também do derramamento de sangue do Jesus. Esse sangue que veio para nos lavar, para nos purificar, que nos lavou inteiramente, nos deixou imaculados de todo pecado. Através desse sangue poderoso que correu na cruz, que a gente tem acesso à salvação. Pode tomar. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor.
Senhor, eu te agradeço por esse culto, por esse momento. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz. Eu te agradeço pela luz que o Senhor coloca nos nossos corações, pela essa convicção, Senhor, que você dá em cada um, se é ou se não é, Senhor, do teu reino, porque ninguém além do teu Espírito Santo pode nos convencer da nossa salvação. Não é nenhum pastor, nenhum ser humano, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum missionário que pode falar, não, agora você está salvo. Não. Quem está falando isso, a nosso coração, é a nossa mente, o nosso espírito, és tu. Tu és que fala isso, Espírito Santo. Porque tu és Deus, tu és Jesus Cristo, que morreu para mim, que morreu para a gente, e que nos perdoou dos nossos pecados. Ninguém, nenhum homem pode fazer isso. O que a gente lembrou agora, esse sacrifício na cruz, é tu que o passou, é nenhum homem, Senhor. É por isso que somente tu, através do Espírito Santo, o teu Espírito Santo, pode nos convencer. Muito obrigado, Senhor, por essas nossas conversões de verdade, reais em nossos corações. Muito obrigado por nos conduzir no nosso dia a dia das nossas vidas, Senhor, para a nossa santificação, para não nos desviar nem à direita, nem à esquerda do teu caminho, Senhor. Que essa nossa conversão seja diária, Senhor, e não de língua, não de boca, Senhor, mas que seja realmente uma conversão vivida, feita de como que a gente fala, de deixar as coisas do mundo, de resiliência, Senhor, e não de acúmulos de pensamentos. O pensamento é só um, é na tua palavra, na tua justiça. Em nome de Jesus.